Érico Veríssimo possui uma vasta obra dentre contos, romances, novelas, ensaios, literatura infanto-juvenil, biografias, autobiografias e traduções. Algumas de suas obras foram adaptadas para cinema e televisão. Primeiro best-seller de Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo, representou uma guinada na carreira literária do escritor. Várias edições se esgotaram em poucos meses. Foi uma novela apresentada pela Rede Globo sob a direção de Erval Rossano em 1980. Eugênio Pontes, moço de origem humilde, se forma médico com dificuldade e, graças a um casamento por interesse, ingressa na elite da sociedade. Neste percurso, porém, é obrigado a virar as costas para a família, deixar de lado antigos ideais humanitários e abandonar a mulher que realmente ama. Mas em um certo momento, ele percebe que não é feliz e começa a repensar suas escolhas. A partir daí, começa uma busca por um novo sentido na vida. Com uma linguagem simples e cativante, Veríssimo nos conduz por um mundo de emoções. Esta obra é sensível e comovente, um convite à reflexão sobre os valores autênticos da vida. Incidente em Antares. A história se passa na cidade fictícia de Antares. Uma greve geral na cidade, aderida pelos coveiros, impede o enterro dos mortos. Então, um grupo de mortos-vivos se levanta contra as autoridades locais, exigindo seus direitos como cidadãos. Érico Veríssimo faz uma sátira política contundente e hilariante, que mesmo lançada em 1971, em plena ditadura militar, não teve receio de abordar temas como tortura, corrupção e mandonismo. Se tornou uma minissérie produzida pela TV Globo em 1994, exibida em 12 capítulos e atualmente pode ser encontrada em formato de filme. Ele nos leva a refletir sobre a justiça e a ética em um contexto de conflitos entre os poderes político e religioso. O livro é uma crítica à corrupção e à falta de ética que permeiam a sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, uma obra de grande valor literário com personagens complexos e uma trama envolvente. Clarissa. Clarissa vem de uma cidadezinha do interior para estudar na capital Porto Alegre e vai morar na pensão da tia Eufrazina. Com os olhos voltados para o futuro, Clarissa é o contraponto de Amaro, outro morador da pensão, músico mal-sucedido, preso a sonhos passados que não se concretizaram. Através do olhar de uma adolescente alegre e otimista, Veríssimo revela não só a realidade de uma pensão pequeno-burguesa, mas também a situação do Brasil e do mundo na década de 70, com todo o seu deslumbramento e desigualdade. Caminhos Cruzados. Neste romance, Érico Veríssimo narra episódios da vida de 2 dezenas de personagens na Porto Alegre da década de 1930. Tece uma crítica incisiva aos desníveis sociais e à hipocrisia moral da nossa sociedade. Influenciado pela técnica de intrigas entrelaçadas e pela ausência de personagem principal da ficção de Aldous Huxley, Érico Veríssimo escreveu Caminhos Cruzados tendo como cenário uma Porto Alegre onde já se confrontavam modernização, miséria, luxo e desencanto. Sem narrar acontecimentos de vulto, o autor expõe o nervo da fragilidade humana. Sua capacidade de fabulação ainda hoje provoca impacto e lança um apelo à sensibilidade. O Resto é Silêncio. No outono de 1941, Érico Veríssimo testemunha a morte de uma moça que se joga de um prédio no centro de Porto Alegre. O desassossego por ter presenciado essa cena o leva a escrever essa história. Inicia justamente com a queda de uma moça do alto de um edifício da capital gaúcha. A história narrada a partir de diferentes perspectivas transcorre em pouco mais de 24 horas entre a tarde da Sexta-feira da Paixão e a noite do Sábado de Aleluia. O destino da moça, que no enredo imaginado pelo escritor é uma simples vendedora de loja, revela-se o ponto de ligação entre as trajetórias dos diversos personagens. Neste romance, Érico atinge não só a maestria na técnica do contraponto dramático, como também a maturidade na composição de personagens. O resultado é um texto denso e comovente, profundamente afinado com as preocupações sociais e estéticas do autor,
e com os sombrios sinais de desastre que percorriam o mundo na esteira da Segunda Guerra Mundial. O Senhor Embaixador. Entre tragédias da história e comédias da vida cotidiana, neste livro, Érico Veríssimo cria um embaixador em um país imaginário no Mar do Caribe para questionar o sentido das revoluções e golpes militares nos países latino-americanos. O Senhor Embaixador debate ainda o papel do intelectual em meio aos conflitos, defende a luta por princípios e o horror à violência. Gato Preto em Campo de Neve e A Volta do Gato Preto. Nestes livros, Érico Veríssimo mostra para os brasileiros sua impressão dos Estados Unidos, assim como pintou o Brasil para os americanos em suas aulas e conferências. Os americanos desconhecem o Brasil. A cultura e a política americana são tratadas com humor, faro jornalístico e olho de romancista. Érico também fala da miséria e da segregação racial. Percorre o país de costa a costa e conhece grandes escritores e artistas. Ele inclui em seu relato as trivialidades familiares, as pequenas descobertas dos filhos no país, a decepção inicial da mulher Mafalda com o país que não correspondia aos filmes de Hollywood, a adaptação de todos à cultura norte-americana. Enquanto os soldados lutavam nas frentes de batalha e aviões patrulhavam a costa do Pacífico, Érico falava em literatura, tentando explicar o Brasil e os brasileiros a jovens estudantes e a si mesmo. As viagens, as leituras, as releituras de meus próprios livros me levaram à convicção que eu tinha de partir para alguma coisa mais larga, como um mural. E a primeira parte da minha obra, eu considero, embora eu não a renegue, muito inferior à segunda, e é uma espécie de exercício, coleção de exercícios, para eu fazer um dia o livro que eu queria sempre fazer, que é a Saga do Rio Grande do Sul. Seu romance mais conhecido, a trilogia O Tempo e o Vento, é composta pelos livros O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Tornou-se uma série televisiva apresentada pela Rede Globo em 1985, sob direção de Paulo José. É uma saga que abrange 3 gerações de uma família fictícia do Rio Grande do Sul. Percorrem 1 século e meio desde o final do século XVIII até o início do século XX, acompanhando a formação da família Cambará. O romance apresenta as disputas entre famílias pelo poder local, regional e nacional, as guerras de fronteiras e a civil, a bravura dos homens e a tenacidade das mulheres, a pobreza e a violência contra os desassistidos. Valores caros ao escritor entram em cena: a sobriedade, a liberdade e a coragem, que muitas vezes não está nos campos de batalha, mas na simplicidade do cotidiano e na resistência capaz de sobreviver aos desmandos políticos. A história é contada num constante ir e vir entre passado, mostrando as missões e a fundação do povoado de Santa Fé, e o tempo presente do sobrado sitiado pelas forças federalistas em 1895, com personagens fascinantes eternamente vivos na imaginação dos leitores de Érico Veríssimo, como o enigmático Pedro Missioneiro, a corajosa Ana Terra, o intrépido e sedutor Capitão Rodrigo e a tenaz Bibiana. Através dos personagens, Érico retrata a formação da sociedade gaúcha e as mudanças políticas e sociais que ocorreram no país. Uma verdadeira aula de história em forma de literatura. Figuras políticas reais como Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes aparecem na história. Alguns pesquisadores afirmam que as obras de Érico Veríssimo podem ser divididas em 3 fases: romance urbano, romance histórico e romance político.